observei ali, Fábio Piperno, que ela já fez um aceno bastante importante aos presidentes da Câmara e do Senado. Tudo o que vocês precisarem de mim, estou disposta a ouvir críticas para melhorarmos o nosso relacionamento. O que você acha dessa fala mais amigável de uma pessoa que é considerada bastante estridente no partido, o PT? O presidente da Câmara, segundo ela, o meu presidente, o presidente do Senado da casa, que já foi a minha, né? Sim. É claro, sabe, esse discurso de Gleisi, paz e amor é, sim, um aceno à negociação. Ela, como a gente já falou muitas e muitas vezes aqui, ela tem fama de ser durona, mas de uma pessoa que cumpre acordos e, por conta disso, é muito respeitada pelas lideranças dos outros partidos. Alangani, você acha que essa facilidade no cumprimento de acordos deve colocá-la, então, numa gestão melhor que a de Padilha à frente da SRI, como eles dizem? Olha, talvez melhor para o governo, melhor para o PT, mas não sei se será melhor para o país. Provavelmente ela terá mais facilidade de aprovação, mas significa projetos de mais expansão fiscal. Eu tenho apostado que a colocação de Gleisi Hoffmann no governo é uma radicalização das propostas econômicas. Bom, e sempre a pessoa que vem com a apuração aqui no nosso 3 em 1 é Bruno Pinheiro, que costuma entrar ao vivo lá de Brasília, mas hoje está aqui em São Paulo porque também vai participar do Direto ao Ponto aqui comigo, né? Tudo bem, padrão? Beleza? Tudo bem? Uma honra. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, senhores. Prazer recebê-lo, meu amigo. Quero saber de você, porque nós estávamos falando muito sobre a importância das sinalizações do governo ou para a possibilidade de sinalização para o Centrão diante das reclamações que vêm desde o ano passado, seja em articulação, seja no cumprimento de acordos, ou seja, o envio de emendas parlamentares e fazer com que esse dinheiro chegue às bases para esses parlamentares, independentemente das confusões que envolvem as apurações do Supremo Tribunal Federal. Mas a tua apuração dá conta da possibilidade de se voltar um pouco mais para o próprio grupo e não sinalizar tanto para o Centrão, mesmo com esse discurso bastante amigável para o presidente da Câmara, hein, Bruno Pinheiro? O que me chamou a atenção, Evandro, a última tarde quem nos acompanha, foi justamente esse recado de Gleisi Hoffmann para o Congresso Nacional, que alguns nomes, Evandro, de outras legendas que estão compondo com o governo, que ensaiam uma saída do governo. Hoje de manhã, conversava com alguns parlamentares do Congresso e o que eu ouvi, Evandro, que a relação já era ruim e que se continuar o comportamento de Gleisi Hoffmann, ou essa dificuldade numa relação, isso vai arruinar um pouco mais. Isso nomes da oposição. Aí eu fui ouvir nomes do governo, nomes que são considerados de uma ala de esquerda. E existe o quê? Um luto com a exoneração da ministra Nízia Indra. Existe ali uma reclamação sobre a saída de mulheres e existe que hoje o governo estaria vivendo, então, o momento mais radical, que é de colocar nomes que seja totalmente da base do governo e não contemplar o Centrão. Eles entendem que, neste momento, o Lula está atendendo aliados antigos, virtuosos, que era necessário um espaço, mas que atende o governo, mas não atende uma agenda, que a agenda depende de quem tem articulação. E que neste cenário, a deputada Gleisi Hoffmann, e agora a ministra, haverá uma dificuldade, uma resistência para conversar com o Congresso e emplacar uma agenda vitoriosa. Então, acerta em atender os companheiros antigos, mas erra em não chamar o Centrão para compor numa articulação. Ô Zé Maria Trindade, isso faz sentido porque nesse início de reforma ministerial nós não acompanhamos nenhum tipo de entrega de cargo para o Centrão, ou seja, são dois contemplados, um que sai de um ministério para outro, mas que é alguém extremamente aliado ao PT, e temos agora a Gleisi Hoffmann, que é uma das vozes mais reconhecidas ali por defesa da pauta progressista no PT e também ao lado do presidente da República. Você entende, então, que há um fechamento para si, que Lula estaria olhando mais para os seus, pelo menos neste momento? Pois é, olha, a ideia de levar o Alexandre Padilha para a saúde foi uma espécie de blindagem do Ministério. O Centrão estava de olho gordo, estava querendo o Ministério da Saúde. É um ministério que tem muitas verbas, tem uma ação, uma capilaridade muito grande, né? Tem ação em todos os municípios e é um grande canhão político. O Centrão queria e o PP sempre dominou esse ministério, sempre. É um ministério que tem verbas e tem ação. Mas aí a Nízia era mais, vamos dizer, permeável a esse tipo de pressão, a esse tipo de cobiça. Colocando o Alexandre Padilha, a gente sabe que fica mais difícil, porque é uma figura muito forte junto ao presidente Lula.
A ida da Gleisi para as relações institucionais, me disse um deputado que é o seguinte, é como num momento de crise num time que se troca o técnico, porque não pode mudar todo o time, não pode mandar embora o principal artilheiro, ou seja, a situação não estava boa com o presidente Lula, mas se critica o ministro de Relações Institucionais, que não cumpre compromissos, que não libera recursos para o Centrão, que não nomeia no terceiro e quarto escalão, porque tudo passa por lá. Então, a ideia de trocar a Gleisi é uma forma de dizer, olha, estamos trocando um interlocutor novo, que tem uma relação boa com os presidentes da Câmara e Senado, essa história política. No mais, é um momento novo, né? A guerra leva à contratação de generais específicos para a guerra. Tempo de paz é um novo tipo de general. E a Gleisi Hoffmann, ela é talhada exatamente para esse embate direto. A oposição, como a gente viu nos discursos aí, agora será tratada como inimiga. Zé Maria Trindade, você leu meu pensamento porque era sobre isso que eu estava conversando aqui com o Bruno, né? De que maneira que a oposição tem se manifestado nos corredores, nos bastidores ali do Congresso a partir da indicação de Gleisi Hoffmann, porque ela faz uma sinalização ao Centrão, principalmente ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, mas em todo o seu discurso, tanto ela quanto o Padilha fazem questão de afastar qualquer tipo de pauta ou ideia relacionada à oposição. Ou seja, Bruno, se já havia um distanciamento, integrantes da oposição veem que esse caminho vai se tornar ainda mais oposto, digamos assim? O que eu ouvi, Evandro, é o que já era ruim vai ficar ainda pior nessa negociação. Conversei com o deputado Altineu, que é o vice-presidente, hoje logo pela manhã, e ele me falava que o seguinte, que o governo enfrenta o seu pior momento agora e que se a relação já era ruim, há uma grande chance de ficar ainda muito pior. O senador Jorge Seife, ele também me disse na mesma linha. Veja que o governo errou diante de uma resistência de todos os lados, diante do nome da Gleisi Hoffmann, e que agora é visto como uma pessoa radical. A gente viu que até mesmo algumas confusões, né, algumas divergências de ideia na área econômica, Evandro, com o ministro Fernando Haddad. Isso foi divulgado nas redes sociais, teve uma exposição de companheiros, de aliados. E aí, Evandro, que eu ouvi também o seguinte, que há um entendimento de Gleisi Hoffmann de ocupar, Evandro, o lugar do ministro Flávio Dino quando estava no Ministério da Justiça. Qual é esse espaço? Um espaço mais combativo com a oposição, um enfrentamento direto, de não aliviar. Então, o receio do Congresso é que ela possa subir o tom de fato e como que ela vai sentar para conversar, exemplo, com um líder da oposição, conversar com um nome que seja também radical de um outro lado. Então, isso arruina realmente essa relação. E aí, o que eles estão vendo é que o Fernando Haddad ficará um pouco mais isolado com essa chegada de Gleisi Hoffmann. A gente viu esse recado, né? Ela fez esse aceno para o ministro Haddad, mas o relacionamento não é dos melhores. Então, a oposição reclamou muito e alguns governistas acham que a indicação foi radical. Mas agora é a ver, assim como eu falei com o deputado Chico Alencar, que é da base do governo, a ver o que vai acontecer. Bruno Pinheiro, obrigado por enquanto. Aliás, gente, Bruno vai estar comigo também, além de mais pautas, e daqui a pouco ele volta aqui no nosso 3 em 1. Hoje, no Direto ao Ponto, às 9h30 da noite, nós vamos receber o ex-ministro da Agricultura, também ex-deputado federal, Nery Geller, que participou desse atual governo, acabou sendo afastado depois daquela polêmica. Né? Exato, depois daquela polêmica envolvendo a possibilidade do leilão do arroz. E ele, então, vai conversar conosco às 9h30 da noite. Eu e Bruno estaremos aqui, Bruno na nossa bancada, para fazer boas perguntas ali ao Nery. Bruno, até já. Obrigado. Abraço, meu amigo, te espero, hein? E olha, pessoal, eu quero falar um pouquinho também sobre a saída da Nízia Piperno. E com você, Gustavo Segré, porque eu não te ouvi. Antes de falar da Nízia, Segré, você entende que o posicionamento da Gleisi Hoffmann, ela possa fazer piorar o que, segundo a oposição, já estaria ruim em termos de avaliação? Ou seja, se há uma avaliação negativa do governo e você vem e traz um quadro mais estridente para uma posição de poder, a tendência é que essa avaliação piore? Ou ela entraria nesse momento em que é necessário estabelecer uma guerra para tentar um revés na situação? Conta para mim. Evandro, eu acredito que não se frustra quem não tem nenhuma expectativa. Quando você não tem expectativa, não tem lugar para frustração. Me parece que a oposição, com a colocação de Gleisi Hoffmann, está sabendo que não adianta ter expectativas e a melhor forma de não se frustrar é precisamente na ausência delas.
O problema para o governo é que se a colocação de Gleisi Hoffmann tem a ver com essa baixa popularidade, a única opção que eu vejo é mais PT, mais ideologia de esquerda, mais política fiscal expansiva, como muito bem mencionou Alan, e isso vai facilitar a vida da oposição, porque nós sabemos, que entendemos um pouquinho de economia, que isso é um caminho sem volta. Se essa volta for antes da eleição, o governo vai perder. Se essa volta for depois da eleição, o Brasil provavelmente vai chegar muito, muito ruim economicamente, na macroeconomia, para as eleições de 2026. Mas eu fico me perguntando, não apenas, Evandro, me permita ampliar com o discurso também do Padilha, que seria do governo se não tivesse acontecido a manifestação do 8 de janeiro? Porque não tem argumento, era tudo a favor da democracia, contra o golpe. E não estou negando essa situação de trama golpista que a justiça deverá resolver qual foi a profundidade dela. Mas sempre me perguntei por que o governo, que já era governo, não colocou pontos de proibição de acesso em 3 lugares. 3 lugares, não precisava mais do que isso. E a manifestação não teria existido. Agora estou entendendo, precisavam de alguma forma poder ter um argumento para falar. Agora, falar de misoginia, quando a ministra Anísia Trindade falou exatamente que estava lutando contra isso, falar de negacionismo, quando não existiu no discurso do Padilha nada do dengue. É como que o dengue não está na pauta do Ministério da Saúde. Falar de negacionista e das questões do Covid, quando tem 12 ministros que não aplicaram a vacina, e é falar para a militância. Aquela que não interessa o que ouvir, vai continuar apoiando. Mas aquele que tem um pouquinho de pensamento lógico, vai dizer, isso aqui não está legal não. Eu quero aproveitar que o Sagredo tocou nesse ponto da Anísia para a gente arrematar o nosso debate, Piperno, porque a Anísia diz que sofreu uma campanha misógina e inaceitável enquanto esteve no cargo e que não é assim que se faz política, ou que jamais ela esperaria que a política seria feita dessa forma. Você entende que ela foi vítima dessa campanha bastante negativa mesmo? Eu não tenho como afirmar isso categoricamente. Ela, sem dúvida, deve saber, sim, sabe, né? Muito melhor que qualquer um de nós, de quem teria partido essa campanha, porque vamos também lembrar que, entre outros personagens, a ministra Anísia também se relacionou com gente da oposição. É possível que ela tenha recebido, sim, algum tipo de fogo amigo, a gente sabe como é a política, mas quando ela fala isso, ela deixa o leque muito aberto. E a gente sabe que muitos oposicionistas, gente com interesse em emendas, não foram contemplados como gostariam que fosse. E uma última coisa sobre a ministra Gleisi. Esse governo ainda não inventou o Ministério da Oposição, a pasta da oposição. Então, a ministra Gleisi é uma ministra do governo. Então, ela tem que agir em prol do governo e ela tem que agradar o governo. O Ministério da Oposição, essa foi boa.